dando uma volta no passado, revirando os meus guardados, uma carta eu encontrei. Uma carta velha, amarelada, com as letras quase apagadas, mas quando eu li, quase chorei. Amigas, eu quase chorei, mas foi de saudade. Saudades da época que eu ia na igreja evangélica, falar com os pastores, pedir conselho, contar a situação que eu estava passando. Quantas vezes, minhas amigas, eu saí do tribunal com vontade de matar um e eu ia para a casa de oração da Igreja Quadrangular, na Praça Rui Barbosa. E lá até mesmo o obreiro fazia uma oração para mim, falava do amor de Deus, falava de Deus, falava só palavras bonitas dentro da Bíblia. E eu ficava tão feliz, eu ficava tão leve, passava raiva, e eu sentava e ia assistir o culto. Chorei de saudade da Igreja Quadrangular, do pastor Candim, da Igreja Universal, do pastor Carlos. Chorei de saudade da Igreja Batista. Naquela época era tudo diferente. Então, minhas amigas, eu moro aqui em Balneário Camboriú. Então, do meu lado está a Avenida do Estado, moro no centro. Do meu lado está a Avenida do Estado, não é ditado. Tem a Terceira Avenida e a Rua 10. Então, a bagunça aqui, uma bagunça terrível. Estava uma bagunça terrível. O que eu pensei? E eu tinha uma dúvida, diante de tanta essa bagunça depois da eleição, porque, amigas e amigos, enquanto a gente não respeitar a opinião um do outro, vamos viver eternamente nessa bagunça. Amigas, aqui na minha casa são 5 eleitores. Estou tirando eu de fora. São 5 eleitores que eu confio. Meus 3 filhos, meu neto e meu genro. 3 votou em Bolsonaro. 2 votou no Lula. Os 3 que votaram em Bolsonaro disseram que votaram por causa do Pix, que agora eles não precisam enfrentar banco, medo de ser assaltado, porque agora eles pagam e recebem deitado na cama numa boa. Os 2 que votou no Lula, votou porque só fizeram 3 faculdades por causa do Lula. E tá tudo muito bem. Tanto quem votou em Bolsonaro tá correto, como quem votou em Lula tá correto. Então, voltando lá às igrejas. Como eu tinha uma dúvida, e eu não podia tirar essa dúvida com os meus filhos, inclusive minha filha me fez uma pergunta dentro dessa minha dúvida que eu tinha, e eu respondi a ela mais ou menos, falei, não, eu vou para a igreja tirar uma dúvida. Tirar essa dúvida. Aí fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu não sabia se eu tinha entrado num campo de concentração, aonde estava um ditador julgando aquela turma de gente que estava lá dentro, ou se eu estava numa igreja. Eu parei e pedi perdão a Deus. Senhor, me perdoe, eu entrei no lugar errado. Meu Deus do céu, eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grato. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grato. Amigos e amigas, na frente da minha loja tem um ponto de ônibus, aonde as pessoas, ultimamente, o assunto deles é falar de pastor. Não vou sair da igreja porque o meu pastor só fica falando de política, Eu achei que não era verdade. Quantas vezes eu já perdi a conta de quantas vezes eu fico defendendo os pastores, as igrejas. Cheguei nessa igreja. Amiga, eu nunca imaginei que eu ia ver um pastor usando o púlpito de palanque para falar de política.
E se ele tivesse falando de política, pelo menos aconselhando, tipo, esclarecendo às pessoas algo que fosse verdade, algo para o crescimento das pessoas. Ele estava mentindo e falando coisas que eu queria falar aqui para vocês. Falando que se o PT ganhar, vai fazer tal coisas que eu não posso falar aqui para vocês. Não posso. Usando o púlpito, minhas amigas, para esbravejar algo que não tem nada a ver. Esse pastor tem 3.500 membros nessa igreja. Eu não sabia se eu estava num campo de concentração, se eu tinha entrado num campo de guerra, aonde é que eu estava. Só pedi perdão a Deus. E saí. Meu Deus, que saudade! Que saudade! Quantas vezes, minhas amigas, eu saía do tribunal tão nervosa, com tanta raiva, que eu queria pegar um por o pescoço e torcer. Eu entrava na casa de oração, que é da Igreja Quadrangular, ou eu entrava da Igreja Quadrangular, lá em Curitiba, ou eu entrava na Igreja Universal para falar com o pastor Carlos. Pastor Carlos, pastor Candinho. Eles conversavam comigo, faziam uma oração e eu ficava leve. Não precisava ser só o pastor, podia ser até o obreiro. Quantas vezes os obreiros fizeram oração para mim, me deram conselho quando eu estava nervosa naquela época? Mas eu não sabia. Confesso para vocês que eu não sabia. Que um pastor tinha coragem de usar um púlpito para falar mentira. Não estou defendendo ninguém aqui, não estou defendendo o partido, porque eu sou apartidária, eu não tenho partido. Só que eu acho que púlpito de igreja não é para destilar ódio nas pessoas. Mentira. Destilar veneno. Gente, se o PT fosse fazer tudo isso que o pastor estava falando, o PT ficou quantos anos no poder? 14 anos, gente. Lula ficou 8, Dilma ficou 6, 6 e 8, 14. E não fez nada disso. Por isso, gente, talvez eu esteja errada. Por isso que eu aprendi a gostar de Edir Macedo. Porque ele disse uma frase que eu gostei. Edir Macedo era Bolsonaro. Mas depois que Lula ganhou, ele disse algo assim: não é o apocalipse, e já ganhou. Não é o apocalipse, e já ganhou. O que nós temos que fazer agora é orar, todo mundo pedindo a Deus que ele governe esse país de uma maneira legal, conforme Deus quer. Isso eu sei que é um líder. Isso eu sei que é um evangélico de verdade. Por isso que eu defendo Edir Macedo. Não é só porque eu peguei o que ele falou em 2015, tomei posse da fé e fui curada de câncer, não. Eu não tenho religião. Eu não tenho religião, mas eu sou uma pessoa que eu entendo o que é certo e o que é errado. Aqui ninguém ficou brigando. Aqui quem votou em Lula não ficou criticando porque Bolsonaro perdeu. Quem votou em Bolsonaro não ficou gritando. Mas, gente, é por isso que eu me orgulho dos filhos que eu tenho. É por isso que eu me orgulho da minha família. Imagina eu ver um filho meu trepado num carro, esbravejando. Ele saiu da igreja e foi esbravejar na praça Almirante Tamandaré, fazer aquele furdunço. Só com mentiras. Meus amigos e minhas amigas, o nosso Brasil, nós temos 3 poderes. É regido por 3 poderes. Não adianta esbravejarem, porque lá no país, não sei da onde, eles bravejaram e o presidente renunciou, não quis mais assumir.
Aqui é diferente. Vocês podem se pendurar numa árvore, se amarrar, se acorrentar, fazer o que vocês quiserem. Lula vai assumir do mesmo jeito. Aceitem, gente, que dói menos. Por isso que eu me orgulho dos meus filhos. Jamais um filho meu vai fazer baderna. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi criar meus filhos nas igrejas. Foi a melhor coisa da vida que eu fiz. Graças ao meu bom Deus. Meus filhos não vão para baderna, não. Então, por isso que eu chorei de saudades. Aí a minha filha tinha me feito uma pergunta, que eu fiquei pulando para lá e para cá agora. Minha filha tinha me feito uma pergunta sobre Bolsonaro. Eu e Bolsonaro. Ela fez uma comparação, eu e Bolsonaro. E eu respondi para minha filha, mas respondi sem segurança. Eu queria ir na igreja para conversar com o pastor, para eu tirar essa dúvida com o pastor. Quando eu chego nessa igreja, está lá esse campo de guerra. O homem esbravejando, mas, gente, eu nunca imaginei que eu ia ver uma coisa daquela. Vim para casa sem tirar dúvida nenhuma, que nem fiquei na igreja nem um minuto, porque a energia negativa do pastor estava tão grande, gente, ele estava espumando no canto da boca, falando coisa que eu não posso falar aqui. Se o PT ganhar, você vai fazer tudo aquilo. A quem que eu fui pedir orientação? Porque eu tinha que falar com alguém. Porque aqui onde eu moro é muito barulho. É Avenida do Estado de um lado, Terceira Avenida do outro, Evenbauer. Eu moro no centro de Balneário. E eu não podia ficar com essa dúvida, porque eu precisava falar com a minha filha, explicar direito para minha filha. Minha filha tem 44 anos, eu tenho 73. Eu sou uma mulher inteligente. Mas a gente está aprendendo cada dia. A gente está aqui para aprender. Eu tive que tirar a dúvida, gente, com uma pessoa que não é pastora, não é bispa, não é profeta. Fui tirar a dúvida com vovó Rilu. Graças a Deus que ela me respondeu rapidamente. Tirei a dúvida com vovó Rilu. Meu Deus! Por isso que realmente eu chorei de saudade com a Carta Velha. Eu lembrei dessa música que não sei nem quem é que canta. Quantas vezes, gente, eu reclamo aqui com as pessoas por causa que eu tenho um ponto de ônibus na frente da minha loja. Quantas centenas de pessoas não passam durante o dia? E as pessoas, o que mais falam ultimamente, depois dessas eleições, antes e depois, é que estão saindo das igrejas porque os pastores só falam de política, só falam de briga e só mentem. E eu falo para elas que não, gente. Eu nunca imaginei de eu ver um pastor usando o púlpito para destilar veneno. Mentira, gente. Como é que a pessoa leva a pessoa nas águas, diz que vai para o céu e está mentindo? Quem mente é coisa ruim. Mentira é coisa ruim. O PT ficou 14 anos no poder, não fez nada disso que esse povo está falando. Agora ele vai fazer agora. Em 4 anos eles vão fazer agora, repetindo. Vocês podem se acorrentar numa árvore. Vocês não vão resolver porque vocês moram no Brasil. E o Brasil nós somos regidos por 4 poderes. Quem ganhou, ganhou porque Deus quis. Ninguém tem o direito de ficar falando nem de Bolsonaro e nem de Lula. Todos os dois são filhos de Deus. Todos os dois é nosso irmão. E o Brasil só está assim porque vocês destilam no planeta veneno. Vocês estão pensando que guerra
é só lá na Ucrânia? A guerra está aqui. A pior guerra não é a de tiro, não. A pior guerra é a de palavras e de pensamentos negativos. E a lei da atração, espero que vocês entendam que lei da atração funciona. A lei da atração funciona. Sabe por quê o PT ganhou? Porque foi o mais falado, foi o mais odiado, foi o mais gritado, foi o mais esbravejado. Culpado de Bolsonaro ter perdido foi vocês mesmo. De tanto ficar falando em PT, 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 o universo só fala sim. O universo só diz sim. Então, sim, é o PT que vai ganhar porque é bom. Guerra não é só de tiro, não. Guerra é de palavras e guerra é de pensamentos. Falaram tanto do PT que o PT ganhou. Tanto do PT que o PT ganhou. Agora querem fazer... Sabe o que é que vocês estão fazendo? Seus lindos. O que vocês estão fazendo é deixar a criança dentro dos ônibus sem tomar o medicamento, as pessoas de idade que precisam de medicamento controlado, crianças que estão saindo de Santa Catarina para ir tomar medicamento no Paraná, estavam dentro dos ônibus e as mães sofrendo. Sabe o que vocês estão fazendo? Afundando a economia cambada de ignorantes. Afundando a economia. Bolsonaro só vai sair dia 1º de janeiro, para Bolsonaro ainda sair mal falado. Porque vocês estão afundando aqui em Santa Catarina, que é um estado desse tamanho. Está perdendo por dia, quase falta pouco, para 50 milhões de dólares. Por dia, Santa Catarina está perdendo. Por causa da ignorância de vocês. Amigos e amigas, aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Faz que nem meus filhos. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Porque não vai adiantar. Vocês podem esbravejar. Pode fazer o que vocês quiserem. Não é por causa do PT, não. É porque nós moramos no Brasil, onde tem 3 poderes. Um sozinho não faz nada. Precisa a opinião dos 3. Parem de ficarem nas igrejas acompanhando o pastor. O pastor tem 3.500 membros na igreja dele. Ó, pastor tá rico, ele é filho de rico. Vocês são o quê? Para vocês irem cabeça de pastor. Por isso que eu gosto de Edir Macedo. Amigas e amigos, eu gostei muito do irmão Ginaldo Paixão, porque eu vejo os vídeos de vocês. Eu não faço comentar, porque são muitos. Eu vi o vídeo do Ginaldo Paixão, ele orientando as pessoas como que nós, eleitor, devemos proceder numa eleição com um candidato. O que a gente tem que fazer, o que a gente tem que analisar, a gente tem que pensar. Ele falou, não estou aqui para influenciar ninguém, não estou influenciando ninguém. Mas vocês precisam analisar quem é o melhor para vocês para governar 4 anos. Sim, é isso que um pastor, que um apóstolo, que um bispo, qualquer pessoa que entenda que seja gente que fala, não precisa nem ser de igreja. Mas é assim que tem que falar no púlpito. É orientar as pessoas. Orientar, não destilar. Saudade do pastor Candinho da Igreja Quadrangular. Saudade do pastor Carlos da Universal. Saudade do pastor Reginaldo da Batista, que eu ia, essas 3 igrejas que eu ia. Não é só hoje que eu estou falando, não. Quem é novo aqui, vai lá nos vídeos velhos que eu tenho, que eu falo, eu tenho um filho que é batizado na Igreja Cristã do Brasil. Ai, gente, estou mentindo, desculpa. Perdão, ele é batizado na Igreja Adventista do 7º dia. Perdão, não é na Cristã do Brasil, não. A Cristã do Brasil era a minha filha que ia.
Mas, gente, é assim que tem que ser. Eu vi o vídeo do pastor Tiago Laudino. Hoje eu tô errando demais, gente, eu não tô com raiva não, tô só comentando. Ele aconselhando as pessoas, falando daquela barbaridade que aconteceu com o médico, mas aconselhando, falando de uma maneira bonita. De uma maneira bonita. Agora só porque o pastor é grande, só porque o pastor é filho de rico, só porque o pastor tem 3.500 membros na igreja, vai falar barbaridade e fica aquela turma de gente achando que ele tá certo. É, amiga, mas diante de tanta barbaridade que eu escutei desse pastor falando, dessa igreja dele, que eu vou ler para vocês um comentário, que depois que a vovó Rilu tirou a minha dúvida, me ajudou, tirou a minha dúvida, vovó Rilu, muito obrigada, Deus abençoe. Depois que a vovó Rilu tirou a minha dúvida, eu fiquei leve e fui ler os meus comentários do Instagram a noite inteira. Porque esses dias eu não tenho dormido direito por causa da bagunça do povo gritando o PT não assumir. Ai, que pena. Eu vou ler um comentário aqui para vocês, que vocês vão ver por que eu ajudo as pessoas, por que eu brigo com as pessoas do meu jeito, que eu falo que quem me conhece ou me ama ou me odeia, por que eu faço tudo para ver as pessoas bem, e por que eu sempre estou aconselhando as pessoas para irem na igreja, para ficarem na igreja, para prestar atenção no que o pastor fala, para perguntar para o pastor, que é só a gente entendendo quem é Deus Todo-Poderoso, que a gente pode ter paz nessa vida, que a gente pode ter paz, pode ter tranquilidade, é entendendo o amor de Deus. Mas precisamos praticar o amor. Então eu vou ler esse comentário aqui para vocês. Olha que coisa mais linda, olha que coisa maravilhosa. Não vou desistir de ajudar, até porque nem posso, porque o meu trato é com Jesus. Deus, cuida dos meus filhos que eu cuido dos teus. Ingenuamente falei isso em 1991 e ele tirou meus filhos do mundo no outro dia. Eu pedi à noite e no outro dia meus filhos estavam fora do mundo. Enquanto vida eu tiver, eu vou orar. Dona Zilda, eu sou Elizabeth de Blumenau, estudante de biomedicina. Eu conheci a senhora na loja de produtos naturais. Quer dizer, eu lhe conheci pessoalmente, porque eu já conhecia do seu vídeo. Talvez a senhora não lembre de mim, porque fazem 5 anos. Mas quando eu contar minha história, a senhora vai lembrar. A gente se conheceu e no outro dia eu voltei para conversar um pouco com a senhora. Eu falei que sou do Ceará, que estava estudando biomedicina e morando dentro do carro com o meu esposo. Eu estava devendo a faculdade e sendo humilhada por um professor. E eu tinha uma mágoa muito grande da minha mãe. Na verdade, não era uma mágoa, era ódio mesmo, para ser mais verdadeira. A senhora ouviu tudo atentamente. E também falei que estava cansada da igreja. Eu só não saía da igreja porque ela me ajudava financeiramente, com comida. E às vezes até me dava dinheiro. A senhora disparou. A senhora olhou para mim e disparou. Por que tanto ódio da sua mãe? Respondi, por herança. A senhora disparou novamente. Então você vai na igreja para quê? Fazer o quê? Atrás de comida? Não seria melhor você ir na igreja atrás de Deus, de ouvir a palavra de Deus, botar em prática, entender o significado do honrar pai e mãe e entender o significado da gratidão e do perdão? Assim você já tinha perdoado sua mãe, tinha uma vida próspera.
A senhora me falou do Ho'oponopono para eu fazer todos os dias, para limpar o ódio. Dona Zilda, comecei a fazer, mas eu chorava muito, mas continuava fazendo. Quando já fazia 3 meses que eu estava fazendo o Ho'oponopono, eu começava a fazer e vi uma saudade imensa, uma saudade da minha mãe, uma saudade doída. Aí me deu uma vontade de falar. Criei coragem, desbloqueei o número dela e pensei, seja feito o que Deus quiser. Dona Zilda, ela atendeu. Filha, que alegria você ter me ligado. Dona Zilda, eu vou resumir, porque a história é muito longa, mas eu vou aí falar com a senhora pessoalmente. Minha mãe vendeu os imóveis da herança do meu pai, dividiu para eu e meu irmão. Dona Zilda, eu comprei meu apartamento em Blumenau, paguei a faculdade minha e do meu esposo, perdoei minha mãe, estou muito feliz e agradecida. E continuo fazendo o Ho'oponopono todos os dias. Dona Zilda, eu vou aí pessoalmente contar tudinho para a senhora. E o melhor de tudo, Dona Zilda, minha mãe e meu irmão estão morando aqui em Blumenau, em Santa Catarina também. Eu agradeço a senhora por ter me escutado, ter brigado muito comigo, mas eu aprendi o que se faz numa igreja. E o verdadeiro amor. Aprendi o significado do honrar pai e mãe. Ah, não posso esquecer. Fiz Ho'oponopono também para os professores que me humilhavam. Eles me pediram perdão, hoje somos amigos. Todos aqui em casa, Dona Zilda, fazem Ho'oponopono. Ah, Dona Zilda, eu também fiz a técnica da Betty Russo, 33 vezes 3. É só sucesso, é só vitória, é só bênção. Um beijão, minha amada e poderosa. Eu vou parar de ajudar as pessoas, eu vou parar de aconselhar as pessoas para fazer esse Ho'oponopono abençoado faz 5 anos atrás. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Eu não fui falar para ela, ai, sai da igreja. Não, eu fui aconselhar ela do meu jeito. Eu fui aconselhar que ela tem que continuar na igreja e prestar atenção no que o pastor está falando dentro da Bíblia. Que tudo que o pastor fala, o pastor só fala o que está dentro da Bíblia. Pelo menos os pastores que eu conhecia. Esse que eu conheci antes de ontem, não, ele é antibíblico. Não estou julgando ele, não. Estou falando o que eu vi, os palavreados que ele falou. Eu não sou digna de falar aqui. Os palavreados que ele falou que o PT vai fazer depois que assumir. Com as mulheres, com as crianças e com mais não sei quem. Eu não tenho coragem de falar o que ele falou. Por isso, amigas, que eu não paro de ser praticante de Ho'oponopono. Eu não paro de ajudar as pessoas. Eu não paro de praticar o amor. Façam Ho'oponopono todos os dias para limpar o ódio, para limpar a raiva. Gente, para limpar os pensamentos, para limpar as coisas ruins que vêm no coração da gente. Esqueçam essa eleição, gente. Não fique correndo atrás de pastor, não fique brigando pelas redes sociais. Porque Lula ganhou. O presidente Bolsonaro, quem não gostava do presidente Bolsonaro? E quem não gosta de Lula? Não adianta, amigas, eu e você, cada um de nós que somos responsáveis pela nossa vida. Tudo que a gente conseguir, é nós que vamos conseguir. Tudo que a gente perder, é nós que vamos perder. Nós somos responsáveis por tudo na nossa vida. Então não vamos perder tempo com esse povo esbravejando, não. Brigando. Do que adianta? Santa Catarina votou em peso no Bolsonaro. Agora está amargando o prejuízo de 50 milhões por dia. Milhões por dia. Por dia, gente. Por dia. Levando um prejuízo, tomando um prejuízo desse por causa de bobeira.
nem que se amarrem numa árvore, nem que se acorrentem. O Brasil tem 3 poderes. O Brasil é regido por 3 poderes. Deixem de vocês ser loucos. E outra coisa, meus amigos e minhas amigas. Para que isso acontecesse, além de ser os 3 poderes, precisava ser a maioria. E se vocês não lembram, eu vou lembrar para vocês. Lula só ganhou porque teve maioria. Bolsonaro perdeu porque teve minoria, teve menos. Então vocês podem gritar, saltar, esbravejar, se amarrar no poste, vai cair, só quem vai perder a vida é vocês. E tirando as paciências minha e de outras pessoas que gostamos de meditar, gostamos de orar, gostamos de falar com Deus. Eu tenho um outro canal de oração, não pude mais orar numa boa, orando da boca para fora, que quando a gente está orando sem sentimento, está orando da boca para fora, como é que eu vou orar? Carro aqui na frente, carro ali na frente, carro ali do lado. Falando de política, não tem. Gente, para terminar, eu fui na Droga Raia ontem, eu fui me pesar. E sempre eu tô de vermelho, vocês olharem nos meus vídeos, eu tô sempre de vermelho. Adoro batom vermelho, um brinco vermelho, um blazer vermelho, um casaco vermelho. Tem dias que eu tô toda de vermelho. Entrei na Droga Raia, tá lá as pessoas me encarando. Aí, eu me pesei, saí, fiquei andando pra lá e pra cá. O cara olhando pra mim e eu olhando pra ele. Falei pra ele bem assim, é duro ser bonita. E saí. Quer dizer, você não pode mais vestir uma roupa vermelha e nem amarela. Se você vestir amarela é porque você é bolsonarista. Se você vestir vermelha é porque você é PT. Deixa de ser ignorante. Por isso que eu me orgulho dos meus filhos. É PT e é Bolsonaro e ninguém discute. Bolsonaro que cuida da vida dele, Lula que cuida da vida dele e cada um de nós que cuida da nossa vida. E enquanto vocês não respeitar a opinião do outro, é vírus, é doença e pobreza. Pobreza, muita pobreza. Aonde tem briga tem pobreza. Aonde tem mentira tem pobreza. Não adianta ter dinheiro não. O que está no teu coração é pura pobreza. É pura pobreza. Não adianta você estar com um monte de membros. Não adianta você estar com a conta recheada e o coração do inimigo. Mas eu quero ver gente aqui, eu não abri a loja ainda hoje não, mas eu vou descer para a loja, eu quero ver gente falando de igreja. E quero perguntar de que igreja você é. Quando falar de igreja tal, eu falo, eu concordo com você. Vou concordar com você. Procura outra igreja, porque aquela dali não dá não. Um beijo no coração de vocês. Fiquem todas com Deus. Vida me surpreenda. Até o próximo vídeo.